Muito bem. Olá a todas e todos. Eu estou aqui ao lado de Mariana Mota. Primeiramente, eu sou Pedro Augusto do blog Cidadão Cidade, o blog de entrevistas de Campinas. Eu estou aqui ao lado de Mariana Mota, que é uma youtuber maravilhosa. Aliás, eu já vou aqui começar a entrevista assim, como não se começa em geral uma entrevista, que é assim, dedicando primeiramente assim, uma grande felicidade pelo fato de estar aqui com você. Ai, obrigada. Porque você, para mim, é uma referência. Oh. Então, assim, é uma grande honra pra mim, sabe? Então, assim, eu já vou assumir logo aqui, logo no começo da entrevista, que eu sou um grande fã do seu trabalho. Obrigada. E, assim, eu gostaria de poder contribuir também, sabe, assim, replicando, que eu acho muito importante o que você faz. Afinal de contas, é uma mídia alternativa que contribui de uma maneira, assim, muito mais até do que eu acho que você possa imaginar. Sobre a gente pensar na formação política das pessoas, sobre a gente pensar criticamente a nossa sociedade, nossos papéis enquanto cidadãos na nossa sociedade. Então é graças à sua participação que o meu blog existe. Olha, sabe? obrigada, eu fico muito feliz de saber. E aliás, eu desde que eu te conheço, eu percebo que você tem uma atuação com as palavras, um cuidado com as palavras que me empodera muito, me apoia, faz eu ver um sentido no trabalho. Então, assim, obrigada mesmo. Fico muito feliz de você estar aqui. Seja bem-vindo à Casa Púrpura. Ah, muito obrigado. Legal. Eu já estou me sentindo realmente assim, a gente já está conversando há um certo tempinho, eu estou me sentindo até parte da casa, assim, que bacana. sabe? Então eu gostaria de poder assim, compartilhar esse mesmo sentimento com vocês que estão assistindo. Eu chego aqui e já estou me apresentando, assim, eu estou aqui na Casa Púrpura, eu me sinto parte daqui e eu quero que vocês sintam também parte. Isso mesmo, fiquem à vontade, você e as pessoas que estiverem assistindo. Primeiramente, você poderia falar um pouco sobre a sua carreira, sobre a sua formação? Então eu queria agradecer a oportunidade de aparecer nesse vídeo, nessa conversa informal, que a gente pode trazer tanta coisa legal à tona e conversar inclusive com as pessoas. Então eu agradeço por você me escolher para fazer parte dos seus conteúdos. Bom, eu sou arquiteta, me formei em arquitetura e urbanismo, também me formei em design de moda. E eu fiz uma especialização, tipo um master em comunicação de moda, mas eu não pensava em trabalhar com comunicação. Eu gostava muito de design, gostava muito de arte. Só que desde cedo, na arquitetura, eu percebi que é um curso que politiza muitas pessoas, porque muita gente não sabe, mas a arquitetura ela trata, de sociologia, ela tende a discutir questões sobre função social da propriedade, direito à cidade, e por conta disso, eu que era uma pessoa que gostava de política, mas não era politizada, não entendia muito bem certos conceitos, acabei... Só uma coisa, você vê que eu fecho a janela? Não, porque faz bastante barulho, daria pra diminuir o ruído, não? Ah, eu vou fechar então. Melhor. Cidadão Cidade, então a gente já sabe que está no contexto da cidade. Ah, tá bom. Hoje, no caso, só a única coisa que não é na cidade de Campinas, a gente está aqui na cidade de São Paulo. Uhum. E é interessante que no fim das contas esses sons todos são parte do contexto. Eu peço desculpa pela interrupção, que na verdade às vezes eu já percebi que eu tô fazendo um vídeo e no meio veio um barulho de moto, uma coisa forte, e esse vidro veda bastante. E aí acaba a pessoa não entendendo algo que eu falei ou alguma pergunta que você fez, então eu já aviso pra se passar algum barulho. Ou seja, mais uma dica pra mim, né? Não, porque realmente às vezes o áudio faz toda a diferença, assim, às vezes barulho, na rua. E acabou que assim, a faculdade de arquitetura me politizou no sentido de eu começar a ser mais sensível a questões sociais. E por conta disso, eu percebi que eu gostava muito de escrever. Então foi aí que eu tive mais contato com a política, com a vontade de ser uma pessoa mais participativa na sociedade, de exercer a minha função de cidadã, mas a minha formação mesmo é artística com uma veia sociológica. E como que surgiu, assim, como que a ideia de trabalhar com comunicação surgiu na sua vida? Foi exatamente escrevendo, porque quando eu estava na faculdade de moda, eu fui fazer o começo da faculdade lá na UFMG, Federal de Minas Gerais. E aí tinha a opção de fazer muitas optativas, as matérias optativas em qualquer uma das faculdades que compõem a universidade, e eu naturalmente comecei a escolher muita coisa em política. Então eu tinha aula de marxismo e teoria política, gostava muito, achava que era um presente ter acesso ao conteúdo de professores tão bons.
E aí comecei a ler todos os livros que eles recomendavam, a participar das manifestações que aconteceu em Belo Horizonte, em protesto a diretrizes, né, tomadas pelo Estado. E por conta disso, quando eu voltei a São Paulo, eu fiquei com muita vontade de escrever. Escrever para desabafar a respeito de coisas que me incomodavam. Partiu do urbanismo, né, uma questão de desigualdade social que a gente observa a partir do contato com equipamentos públicos, com transporte público, e aí foi crescendo para outras questões, seja de natureza identitária, seja de questões relacionadas à contemporaneidade, à comunicação, às redes sociais. Quando eu terminei de escrever, eu passei para algumas pessoas que eu gostava, que eu confiava, e elas liam e iam para o último capítulo, dizendo que não é que o livro era ruim, mas era uma leitura muito densa, que para ser legal para pessoas de diversos níveis de politização, deveria ser algo mais imediato e que se conectasse com as pessoas, não um livro simplesmente. Que era o formato que eu conhecia, livro, né? Então eu resolvi pegar trechos do meu livro e fazer, que eu não publiquei até hoje, mas está escrito, e fazer vídeos mais diretos, mais dinâmicos, mais interessantes. E aí o canal começou assim, foi criado assim, a partir de pequenos vídeos falando sobre... Começou desconstruindo mitos a respeito do impeachment, em 2016, e aí então eu fui desconstruindo mitos de outras naturezas, até que abriu para política, manifestações e por aí vai. Você tem a intenção de um dia publicar esse livro ou trechos dele? Com certeza. Só que eu comecei a rever e já percebi que eu mesma já revisei dentro de mim certos pontos que ali eu colocava como consolidados. Ou seja, mesmo uma pessoa que se considere politizada ou próxima da política tem muito a desconstruir. Então eu acho que certos pontos eu modificaria, iria reduzir, porque acho que eu não tenho base ou lugar de fala para falar de determinadas coisas, que posso criar meus conceitos, mas não sei se é a ponto de um livro que leve isso para as pessoas. Eu precisaria revisar até onde eu devo transitar e onde eu devo escutar. Qual o impacto que tem sobre você constatar que tem a possibilidade de levar ao seu público a remexer em sentimentos e despertar emoções e questionamentos através de um canal alternativo de informação, o que parecia impossível algum tempo atrás através dos meios de comunicação tradicionais? Eu, na verdade, nunca enxerguei o canal dessa forma, como ele tocando as pessoas, muito embora seja uma coisa que tem uma pessoa aqui com a câmera e todas as outras do lado de lá, eu sempre enxerguei como uma construção puramente horizontal, porque o canal tem um espaço aberto de debate. Eu não sou uma pessoa que tenho nem tempo nem vontade de mediar o que as pessoas estão falando ali. O ideal seria que eu preservasse, por exemplo, os seguidores, que eu conseguisse ter tempo para observar quem vai ali, fazer comentários destrutivos e mediar, mas eu não tenho esse tempo, e se sobrasse tempo tem uma questão também de estrutura emocional para ficar lidando com comentários de ameaças e coisas pesadas. Então a verdade é que é um espaço tão aberto que eu também me entendo, eu também mudo observando as pessoas. Às vezes elas me dão uma dica ali no canal, isso me transforma de uma maneira positiva, me acrescenta, olha, acho que você não deveria falar dessa forma, use tal expressão, ou então, você já parou para pensar que tem também isso? Então nem sempre dá para eu olhar a questão ou mesmo responder, mas eu internalizo e eu levo para outros vídeos. E aí assim, eu enxergo como uma construção horizontal e eu acho gratificante quando de alguma maneira existe essa troca de conhecimento para mim, ou em questões mais práticas, tipo na época do vira-volta. É muito gostoso eu lia comentário no canal assim, votei em fulano, mas agora, observando os seus vídeos, você me convenceu de que o caminho não é bem o que eu pensava, ou o meu candidato não era o que eu pensava. Isso pra mim é transformador. Aí eu me sinto muito grata, assim, por poder, por esse meio de comunicação, levar talvez uma nova perspectiva da realidade para aquela pessoa. Porque os meios de comunicação mais tradicionais, assim, né, eles não têm essa abertura, né? Inclusive, você faz críticas, né, ao longo dos seus vídeos sobre esses meios de comunicação tendenciosos, né? Sim. Então é uma coisa que há um tempo atrás não existia, né, essa possibilidade, né? E você faz bom uso, você conversa com as pessoas e fala de um jeito que a gente entende, que é ótimo, né? Há um tempo... que legal, obrigada pelo elogio. Há um tempo atrás eu acho que era uma coisa muito vertical, no sentido de que todo mundo ficava reunido em volta da TV ou comprando jornal, observando um discurso que já era
apresentado de uma maneira pronta para essas pessoas. Se você tinha acesso a conteúdos da mídia internacional, era muito, né? Era um privilégio para uma pessoa poder viajar, comprar um jornal lá fora, trazer e falar, olha o que eles estão falando de tal assunto. E ainda assim, sob o prisma de uma outra velha mídia, que talvez, não sei se é muito mais flexível do que a nossa. Hoje já existe esse furar a bolha, né? Você consegue fazer conteúdo crítico ao jornalismo tradicional e acessar muita gente. Tem youtubers aí com milhões de seguidores. Essas pessoas unidas, criando esse conceito de rede, conseguem sim fazer uma narrativa de contrapeso, né? A essa mídia. Você vive experiências de ter o seu trabalho questionado por tratar de política, tendo em vista o fato de ser mulher? Eu acho que sim, e acho que muito por conta da aparência, que é ligada, por conta do julgamento de muitas pessoas, à futilidade. Então essa parede, muita gente fala, uma parede pink, isso é da Barbie. Ou mesmo você escolhe, sei lá, por exemplo, às vezes eu vou falar de um vídeo de um tema super sério e eu tô da forma como eu saio na rua, maquiada, às vezes com uma camisa de bolinha, que é uma coisa que faz parte da minha personalidade. E aí, desculpa, acaba acontecendo de as pessoas fazerem um julgamento do tipo, você sabe do que você está falando? Você parece uma patricinha. Muitos dos comentários são, quem escreveu esse roteiro pra você? Então, duvidar da capacidade do outro, né? Um comentário que eu nunca esqueço no canal, a pessoa falou, desse jeito, com essas roupas e essa maquiagem, ninguém vai acreditar no que você fala. E aí eu gostei muito que uma seguidora respondeu assim, se fosse um homem de terno e gravata, né? Querendo dizer, alfinetando, querendo dizer, a sociedade só dá crédito aos padrões estéticos ou aos estereótipos que satisfazem a estrutura do pensamento hegemônico. Se não for um cara branco, letrado, com títulos, com dinheiro naturalmente, né, fazendo parte de como se fosse uma autoridade meio colonialista, tipo, eu tenho dinheiro, eu posso ensinar o pobre. Ele é com um vocabulário elitizado. Se não for isso, a pessoa acaba sendo desacreditada. Então eu acho que esse peso do estereótipo de fútil recai bastante sobre o canal e muita gente não acredita que eu seja capaz de aprofundar determinado tema. E é interessante, você já teve assim, respostas assim, de pessoas que mudaram, assim, tipo, nossa, eu achava que não era, mas assim, pensando bem, sabe, que mudaram esse conceito, melhor dizendo, esse preconceito? Sim, e de uma maneira positiva. Porque percebendo isso, no início do canal, eu inclusive tirava partido disso. O que eu fazia? Para querer acessar as pessoas, porque não tinha quase nenhum seguidor, eu percebia que certos vídeos, a imagem assim da parede, o fundo e a camisa estampada, o vídeo sendo sobre determinado tema, impeachment, passava para pessoas próximas a mim. As próximas já me conheciam, já sabiam como eu pensava, mas para pessoas que tinham como depois falar comigo, a ideia de que eu ia falar algo totalmente individualista, coxinha, Barbie, é o velho meme da Barbie que fala, eu não tenho privilégio, sabe assim? Então elas viam isso e falavam, nossa, ou até mesmo um seguidor que resolvesse comentar isso, cliquei aqui achando que eu ouvi uma coxinha, um pato da CBF e me surpreendi. Então a pessoa tem um pensamento progressista, clicou porque falou, ai meu Deus, de alguma forma tem uma oferta muito grande de pessoas que são memes na internet, que acabam criando memes, e a pessoa se surpreendia, e o contrário também, né? Porque o canal cresceu muito por conta de hater, ataque de hater, porque eles criam muito engajamento. Então o contrário também, a pessoa clicar falando, que legal esse tema, né? Vai falar mal da esquerda, quero ver, vou compartilhar, ou instintivamente clicar, ficar com raiva de me ver falando, defendendo determinados ideais que eles acreditam que sejam subversivos. Então, de certa forma, eu tirei partido disso. Eu falei, vamos colocar títulos assim. Tem um vídeo que chama assim, por que Lula não vai se tratar no SUS? E à primeira vista, esse vídeo foi muito xingado em grupos pró-Lula. Aí quem compartilhava falava, você assistiu o vídeo? Porque a pessoa via o título e falava, essa menina obviamente está falando mal do Lula, então eu vou xingar. E aí a pessoa assistia e falava, nossa, eu não percebi que não era, que é exatamente o que eu penso. Mas aí entra uma segunda questão, né? A pessoa não concorda e ela xinga, ou seja, mesmo que eu estivesse falando mal, enfim, não abre
não autoriza a pessoa a ofender, né? Mas de várias formas eu acho que isso cria um estereótipo tão forte que a pessoa pensa que não precisa nem assistir pra saber o que eu vou falar. Isso aconteceu muito. E... Desculpe. Você tem contato com mulheres que até então não se interessavam pelo universo da política, que por muito tempo foi considerado como um universo exclusivo dos homens, né? Sim. Que passaram a se interessar mais por conta do acesso ao seu canal? Sim, tenho contato, porque eu percebo que, na verdade, essas pessoas se interessam mais pela política por conta do acesso à rede de canais. Não é exclusivamente o canal Púrpura. Às vezes um canal puxa, uma pessoa que viu um determinado canal começa a se interessar mais, esse canal indica outros conteúdos, faz parcerias ou mesmo ativa o interesse daquela pessoa por aquele tema, e aí então ela começa a ser uma consumidora desses conteúdos. E isso é transformador de realidade social, porque modifica inclusive o consumo que essa pessoa faz de informação. Em vez de ela chegar em casa, aquele horário da noite, assistir o jornal, que vai passar para ela exatamente a forma como ele quer que ela pense, né? Escondido assim por trás de informações colocadas de uma maneira absolutamente monopolista, né, que a mídia monopoliza esse conteúdo, ou mesmo omitidas. Então a pessoa assiste pensando que é algo, ou tendo a impressão de uma certa imparcialidade, e no fundo ela está sendo praticamente doutrinada ali. Só de ter aquilo ali o dia inteiro no ouvido dela, né? Seja por rádio, TV ou jornal. E quando a pessoa consome uma rede de canais, consome o canal Púrpura, consome outros canais que trazem esses temas, colocando o dedo na ferida e questionando essa narrativa padrão, essa pessoa vai transformando a realidade a ponto de mudar a forma como ela vota, mudar a participação dela na sociedade, mudar a forma como ela se relaciona. Recentemente eu participei de um vídeo do canal Tese 11, da Sabrina Fernandes. E esse vídeo era exatamente sobre a participação das mulheres na política no YouTube, e entre outros assuntos, né? E ela falava o seguinte, tantos homens, a gente conversou disso antes do vídeo e durante o vídeo, tantos homens participam ativamente assim com seus canais, só que falando o que eles querem, muitas vezes sem ser questionados, alguns erros estruturais, conceituais passam batidos, ou mesmo preconceitos, coisas erradas que eles fazem ali passam batidas e as pessoas idolatram. E aí quando é uma mulher, ela é assim achincalhada, né, metralhada seja por algum erro ou por alguma coisa que seja a opinião dela, bem argumentada, mas que vai ser recebida de uma maneira com muita má vontade, muita estereotipação e muito preconceito, só pelo fato dela ser mulher. Não parece que a mulher sabe do que está falando. Sempre as pessoas questionam se a autoria dos conteúdos é nossa, as pessoas pensam que por falar de certa maneira, aquilo ali desautoriza o conteúdo de alguma forma. E mais triste é quando você vê uma objetificação, independente do estereótipo da mulher, mas quando você vê seguidores, seja elogiando ou criticando, falando assim, o seu jeito de falar, suponhamos. Então um seguidor que não gosta fala, que jeito enjoado, detesto, não dá pra assistir seu vídeo, nada do que você fala me interessa porque seu jeito é enjoado. E o seguidor que gosta fala, seu jeito de falar, e gente, não é disso que o vídeo se trata. Eu entendo quando a pessoa quer elogiar e agradeço, mas eu acho que o vídeo se trata de muito mais do que o estereótipo, os trejeitos da pessoa que está ali falando atrás da câmera. Então é legal que exista esse elogio no sentido de se aproximar, de falar, gostei de alguma coisa em você, mas é ruim quando você percebe que os comentários variam entre questões superficiais e ninguém tá ali debatendo seu conteúdo, que era o objetivo. Sim. A pessoa tá só falando assim, nossa, lacrou com aquele batom vinho que eu adoro. É legal, mas eu gostaria mais que ela estivesse falando do conteúdo, né? Então esse vídeo falava disso, como os homens, na figura de homens, acabam se sentindo autorizados a falar a besteira que for. Às vezes são coisas legais, às vezes são besteiras, e como qualquer coisa que a mulher faça, uma opinião polêmica, é tratado de uma maneira muito mais reativa por parte dos seguidores, ou mesmo ignorado. Eu me sinto invisibilizada por muitas coisas. Para você ter uma ideia, já fiz parceria com várias pessoas que estavam em busca de patrocínios, não significa necessariamente dinheiro, mas patrocínios do tipo ceder um espaço e um equipamento para gravar, ceder uma consultoria, e aí a pessoa que estava ali intermediando me contava que quem recebia o vídeo falava, não, canal de maquiagem já patrocina, vamos pro próximo. Aí quem mostrou falava, mas não é de maquiagem, você viu a thumbnail e deduziu
Não é sobre isso. Então, só de a pessoa olhar de fora e acreditar que não se trata de política, acontece muito de você ser invisibilizada, a pessoa não clica, porque acha que aquilo ali, na cabeça dela, o cara precisaria estar ali na bancada de um jornal na TV, com um terno e gravata, pra pessoa querer clicar e consumir como jornalismo. Só que o mundo, a contemporaneidade mostra que já ficou para trás. Jornalistas de muita qualidade fazem seus conteúdos da forma como eles querem estar vestidos. Isso é essencial para quebrar estereótipos, né? Quebrar, desconstruir mitos. Um segundo, para uma fala técnica. Gostaria de acrescentar que eu esquerdizei pessoas. Esquerdizei não. É até feio falar isso porque a pessoa tem livre-arbítrio, né? Não é que eu esquerdizei, mas pessoas assim do meu convívio social, da minha família, que defendiam valores do senso comum, orientadas por um pensamento despolitizado que é propositalmente fomentado pela velha mídia, depois de muita gente conversar, mudaram comportamentos do tipo, não que elas passaram a concordar comigo, mas elas abandonaram o consumo de certos jornalismos que eu considero tóxicos. Então eu falava, não lê isso não faz bem. Aí a pessoa vinha com aquele papo, não, é que eu acho que tem de ouvir os dois lados. Aí eu falava, não, eu não tô falando que o jornalismo é ruim porque ele é de direita, eu tô falando que ele é ruim porque isso é uma mentira, não é jornalismo, é subjornalismo, é antijornalismo, é se basear em fake news, em falácias, em notícias que não foram comprovadas e depois não fazer um meia-culpa, não se retratar, omitir propositalmente certas coisas, isso não é jornalismo. Então mesmo existem alternativas posicionadas no campo conservador que tem argumentação. Eu não concordo com nada daquilo que eles falam, mas não é um jornalismo que ataca a mídia de esquerda, ou não é um jornalismo superficial. A pessoa tem aquele pensamento e pronto, assume aquele pensamento. O cara é ultraliberal, ele acha que é assim e acabou. Agora, o que essas pessoas consumiam era antijornalismo, atuava numa despolitização, atuava inflando o senso comum dessas pessoas, e aí conversando muito, quando elas passaram a abandonar isso e ser naturalmente mais questionadoras, independente de concordar com as minhas opiniões, eu me senti muito satisfeita, porque foi uma forma de... quando você quebra esse estereótipo, essa pessoa te ouve mais, né? Então isso foi muito bacana. Ou seja, né, tem os recursos, justamente para serem utilizados para que a gente possa levantar essa poeira, para que a gente possa tirar certos preconceitos do lugar, para que a gente possa desnaturalizar, né, certas coisas. E eu acho que assim, tem uma fala, assim, tá fora dos scripts que eu tô falando aqui, claro. Mas tem uma fala assim de uma filósofa, Chauí. Não. Depois eu coloco o nome que agora deu tilt. É uma filósofa maravilhosa que ela fala sobre educação, sobre a importância de falar simples. E ela fala sobre isso, sobre como é legal você poder falar simples, conversar com as pessoas de uma maneira que as pessoas possam entender você, né? Então eu acho que isso que eu acho que eu considero o mais importante do seu canal. Que você fala simples, traduzindo as coisas para as pessoas, e são temas muito importantes, né? Política mora em tudo, né? Então, por exemplo, você fala assim, como assim uma pessoa por estar utilizando uma maquiagem, né? Ou seja, a própria ato de usar uma maquiagem é um ato político. Sim, você está se afirmando na sua identidade. E no momento em que você desconstrói isso, você faz com que as pessoas tendam a aceitar outras pessoas por tabela, né? A pessoa olha e fala, nossa, essa pessoa eu julguei de uma maneira, já não ia escutar, já ia invisibilizar. E aí ela se sente algum tipo de transformação, ela vai, percebendo ou não, reproduzir esse comportamento com outras relações. Isso é muito importante. E eu acho que isso da fala simples é essencial. Lembrei, a Viviane Mosé. Ah, legal. Ela é uma filósofa maravilhosa, ela fala sobre educação, uma educadora incrível, e ela falou sobre isso, sobre a importância de falar simples, né? Porque a linguagem é isso. Comunicação é o que a outra pessoa entende, né, também. Então não adianta simplesmente rolar essa vaidade intelectual que eu vejo que acontece muito, um pouco menos no mundo do YouTube e muito nos grupos de militância, que é o que mais me incomoda, porque muitas vezes a gente atua em certas reuniões, né, para conversar sobre novas estratégias, pautas, e as pessoas usam um vocabulário que eu olho e falo, nossa, estou me sentindo uma imbecil, porque
porque você percebe que é feito para ser excludente. Eu falo, se eu que acompanho a política estou perdida nesses comentários, eu fico imaginando os seguidores que procuram canais como o meu para se informar ou para se atualizar ou mesmo para trocar ideias a respeito disso e acabam saindo dali, se fossem nessa reunião, se sentindo excluídos, assim. Sabe aquela sensação? Deixa eu ficar calada porque eu vou passar vergonha? Eu já tive muito essa sensação em grupos assim. É um academicismo, né? Eu tenho um amigo muito querido, Yuri, que ele brinca e fala assim, não gosto quando a reunião se transforma em um super trunfo do Lattes. Querendo dizer aquele jogo super trunfo, pra quem é da nossa época, né? Que a pessoa fica ali competindo, não, porque eu sou doutor nisso, porque eu sou aquilo. E no fundo não é sobre isso, a gente tá falando sobre inclusão. Né? Que é coisa mais contraditória do que você criar ali narrativas do campo progressista sendo excludente? Não faz sentido, é feito para incluir as pessoas ou feito para lutar contra essa desigualdade, essa exclusão. E quando a gente fala em falar simples, eu fico muito feliz que você me enxergue dessa forma, porque a intenção é exatamente que as pessoas se sintam livres para construir um diálogo horizontal. Acho muito feio essa coisa da pessoa se pôr num pedestal e falar assim, agora eu vou dizer pra você como você tem de fazer política. Não, as pessoas, fazer política tá no nosso dia a dia. Tanto melhor se a pessoa tiver acesso à literaturas tradicionais da política, conhecer melhor os conceitos, isso é importante. Mas não dá pra você desautorizar o fazer política de uma pessoa que não teve acesso a tudo isso, desde que não seja uma coisa do senso comum e despolitizada, né? Não tô falando do verde e amarelo na Avenida Paulista. Mas assim, não dá pra você desautorizar uma pessoa. O fulano não tem faculdade, nada do que ele fala presta. Não, fazer política é uma coisa, um processo contínuo, um processo social, um processo colaborativo, participativo. Eu valorizo muito uma pessoa que vai no Conselho Popular do bairro opinar sobre as diretrizes urbanísticas que estão sendo tomadas por determinada vereança, do que o cara que tem 10 diplomas, é médico, especialista nisso, naquilo, e repete coisas do senso comum que já estão há muito tempo ultrapassadas, né? Dizendo que cota é privilégio, dizendo que não existe, opressão por cor, porque isso já ficou no passado, é só da época da escravidão, dizendo que não existe dívida histórica, dizendo que falar sobre LGBTfobia é mimimi, por aí vai. E o cara tem muitos diplomas e lança esses absurdos, assim, fala muita groselha, assim, de trás desse púlpito do me formei. Não significa que, eu sempre falo isso, o academicismo e muitas vezes a formação numa determinada área não é defesa não é, por tabela você não é politizado, né? Não te deixa imune a reproduzir coisas do senso comum. Inclusive consumindo uma mídia tradicional repleta de armadilhas que fazem as pessoas cada vez mais se munirem argumentativamente de coisas do senso comum que na verdade não tem sentido, né? Quais as observações você gostaria de fazer a respeito da forma como as mídias tratam a questão da prisão do Lula? Prisão do Lula é um ótimo assunto, né? Recentemente nós tivemos em dezembro de 2018 notícias de que poderia acontecer uma possível soltura. Eu acredito que a mídia, como eu falei, é muito monopolista no Brasil. Ela escolhe quais informações ela vai propagar, com ou sem base ideológica, no sentido de ter informação de qualidade e confiável para passar pro seu grande público. Além de monopolizar, ela escolhe deliberadamente o que ela vai omitir. Então isso faz com que muitas pessoas sejam sim manipuladas e que leva muita gente a crer que o que está acontecendo está dentro da normalidade, como se a gente não vivesse um estado de exceção. Eu acredito que a gente vive sim num estado de exceção e o primeiro sintoma de que essa mídia monopoliza esse conteúdo é observar como ela fala ao contrário do que fala a mídia internacional. Então se você consumir jornalismo de diversos países, mesmo os jornalismos posicionados em um campo considerado lá conservador, se você for para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para o jornalismo italiano, francês, mesmo que é considerado conservador,
acolhe a opinião de juristas que dizem que o que está acontecendo no Brasil é um absurdo do ponto de vista da constitucionalidade, né? Então você ferir cláusulas pétreas, você questionar um direito assegurado na Constituição, de a pessoa não ser considerada culpada antes de ter provas cabais. Mesmo no Brasil, tendo toda essa mídia que atua em prol de interesses particulares, nós vemos que não existe de forma nenhuma, nem de longe, unanimidade entre os juristas. Então, assim, só de observar como essa mídia fala uma coisa e como a mídia internacional fala outra e denuncia o tempo inteiro o golpe que acontece no Brasil, a fraude eleitoral, o Lula ter sido preso exclusivamente porque figurava de longe em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais e não podia ser candidato senão iria ganhar. E também outra coisa, quando você percebe que quem que visita o Temer e quem que visita o Lula na cadeia, né? Até o Papa querendo visitar e sendo impedido, pessoas muito renomadas da comunidade internacional, sejam elas do meio político ou não. Então, assim, prêmio Nobel e indicação a prêmios enormes, pessoas assim do alto escalão da política de outros países, quando premiadas, dedicando seus prêmios a Lula, né? E aí vem o cidadão de bem padrão, né? O cis, branco, hétero, pensamento hegemônico, dizer o seguinte: essa galera não entende nada do que acontece aqui. Quem entende é o cara que coloca a bandeira verde e amarela, vai lá cantar hino pagando pau pra militar, na Paulista. Acha que vestir as cores do país e criminalizar o partidarismo é muito politizado, e esse cara se pensa dono da razão e nem desconfia que se pessoas com muita bagagem intelectual, muito renome, internacionalmente, eu não estou falando num país, porque aqui você pode ser um juiz celebridade cometendo verdadeiros crimes, né, como a gente tem visto. Mas assim, nem desconfia que se essas pessoas estão denunciando golpe no Brasil, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui, desde a época em que a Dilma foi ilegalmente destituída dos seus direitos de governar, tendo sido eleita, né? Então rasgaram mais de 54 milhões de votos e ela simplesmente foi tirada para que se executasse por parte do seu vice o projeto de poder que não foi o escolhido nas urnas. Então o Aécio perde, entra o Temer e faz o que o Aécio prometia. Então, assim, e o que o Aécio acreditava, digamos assim. Então o golpe para mim é tão explícito que essa rede de canais, de jornalismos feitos de diversas maneiras, tá? Pode ser um artista como um professor meu da faculdade de moda, o Luiz Bueno, ele faz diversos lambi-lambes pela cidade. Eu não vou falar aqui se ele está fazendo algo concordando comigo politicamente ou não, mas ele faz lambi-lambes enormes com certos tipos de questionamentos, provocações imagéticas para que as pessoas parem e observem. E, poxa, é bacana você fazer intervenções urbanísticas para que as pessoas se questionem para além de uma parede cinza, né, que a gestão atual resolveu fazer. E então existem diversas formas, tem pessoas que atuam por meio de coletivos nas universidades, por meio de jornais, pode ser canal, no YouTube ou fora do YouTube, diferentes plataformas, jornalismo de denúncia, então qualquer cinegrafista amador está ali passando por uma situação de abuso policial, e muitas vezes graças a esse vídeo é aberto algum tipo de investigação ou algum tipo de punição para quem está cometendo abuso, senão nada seria feito. Eu acredito que eu enxergo que essa mídia tradicional aqui, ela não só orienta, acaba influenciando a população a apoiar esse tipo de coisa, como ela foi a base para que o golpe se desse aqui. Não fosse essa mídia tradicional e inclusive a forma como o outro lado dominou a arte de, pelos meios de comunicação, propagar notícias falsas e manipular a opinião pública, não fosse isso, a gente conseguiria sim fazer uma eleição mais justa com base no poder popular, como sempre foi, ou como foi até determinada época. Todo esse contexto de militância, essa militância histórica, ficou muito neutralizada, infelizmente, por conta de mídias que atuam de uma maneira irresponsável e eu diria criminosa. Vou dar nomes aqui, que não quero ser processada, mas todo mundo sabe de quem eu tô falando, né? Basta entrar no canal Púrpura pra ver. E uma outra coisa que eu gostaria de colocar, que eu não falei na pergunta de falar simples, é que eu tenho 2 vídeos que falam sobre essa questão de
de alguma forma desacreditar as pessoas pela forma como elas se apresentam. E antigos, um deles é pessoas que falam errado, só jogar esse, e errado entre aspas, né? Só jogar esse título no canal Púrpura, e o outro é quem é você para falar de política? Mesma coisa, falando sobre a questão do diploma, sobre se a gente deve ou não legitimar o pensamento político do outro se ele não tiver diploma. E inclusive parafraseando muitos comentários que haters vinham fazendo no canal Púrpura. Ah, você tem diploma de sociologia? Se não tem, cai fora. Aí o dia que você apresente, se eu fosse no caso, iria vir outra crítica. Ah, mas mesmo assim você é manipulada. Então nunca é suficiente. Então nesses vídeos eu falo sobre como a gente não pode se deixar levar por esse pensamento hierárquico, e hierárquico de uma maneira negativa, falando, né? Aqui. Atualmente é possível notar a utilização de um discurso de direita por parte de um público que parece não estar atento, né, parece estar alienado ao fato de ser ela mesma parte de toda uma valiosa massa de trabalhadores que sustenta o país. Levando em consideração o contexto atual da esperada deteriorização, né, das condições de trabalho, da sua consequente informalização, bem como a devastadora reforma trabalhista que provavelmente será imposta, como você entende que os fazedores de vídeo podem contribuir para um debate a respeito dessas questões? Eu acho muito legal a forma como você coloca fazedores de vídeo, né? Isso é interessante porque isso amplia o conceito. As pessoas, elas estão ali atuando como criadoras de conteúdo, que é exatamente o que faz a velha mídia, que a velha mídia dispõe de estrutura profissional e comunicação de massa, instrumentos poderosíssimos, mas ela está ali criando conteúdo para você assistir, e que muitas vezes, se passando por entretenimento, atua na politização ou despolitização das pessoas. Então eu acho que assim, no caso dos fazedores de conteúdo, como você fala, né, quem cria conteúdo na internet, na minha opinião, não existe só uma diretriz para isso. Eu já participei de muitas reuniões de pessoas que estavam, assim como eu, inquietas com o resultado dessas eleições e apreensivas, para não dizer apavoradas, né, porque a gente recebe muita ameaça, quanto ao cenário que se aproxima em 2019, com a tomada de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Eu gosto de frisar isso, ele foi escolhido pela população e tudo que acontecer daqui pra frente tem uma grande responsabilidade da massa. Mas o fato é, nessas reuniões tinham muitas estratégias, né, uma diferente da outra, nem por isso contraditórias, mas há quem acredite que tem de ir pra rua, dizer ele não, fora ele, há quem acredite que tem de se recolher e repensar sobre fazer autocrítica ao campo progressista, à esquerda em geral, há quem acredite que precise atuar, tem diversas formas. Eu acho que tem dois pilares, ou dois pontos principais, como diretriz agora. O primeiro é trazer questões estruturais, conceitos estruturais. Não dá pra você ficar reagindo à pauta de governo conservador, de youtuber conservador, de jornalismo conservador, o tempo inteiro dizendo como que eles falam é ridículo e contra-argumentando. Porque as pessoas, sendo até meio clichê falando da era da pós-verdade, né, no geral não querem escutar isso. Você vai falar, você vai apresentar em pontos e a pessoa simplesmente vai continuar dizendo que não acredita, que não concorda e acabou. Então, antes de vir com essa reação de pautas e fazer da política um verdadeiro ringue e acabar inclusive tirando a função principal da rede de canais de esquerda, que seria falar sobre pautas progressistas, e acabar virando ali uma mera reação a pautas de outros youtubers, eu acho que em primeiro lugar é necessário a gente falar de questões muito básicas. Então você não vai convencer o seu opositor ali, bolsominion, de que o ídolo dele da direita está errado, se ele ainda nem compreende que ele não pode bater no coleguinha dele só porque o coleguinha é gay, que ele não pode bater em ninguém, né? Quando a pessoa ainda não entende que o respeito ao ser humano é básico, você precisa começar do básico, explicar, olha, você não pode, por exemplo, muitas coisas não são questão de opinião, né? A opressão não é questão de opinião. Mesmo quando existe a sua liberdade de opinar, por exemplo, no caso do Lula, o que eu sempre falo a respeito disso, quando alguém fala, mas você acha que ele é inocente ou que ele é culpado? Eu falo assim, o que nós achamos pouco importa.
O que vale é o que está na lei. Senão eu posso jogar pro fulano ali, que eu acho que ele cometeu aquele crime. Tem muitos crimes que inclusive vão a júri popular, porque existe essa incógnita, né? Não é uma coisa direta, olha, a gente acha e acabou. Por conta disso, o que nós pensamos a respeito de certos assuntos pode inclusive ser conversado, mas não é isso que deveria valer na hora de se fazer cumprir a Constituição. Além disso, a gente observa que trazer questões estruturais é necessário. Estar na rua, eu acho que nesse momento não considero estrutural. Podem existir pautas específicas e reagir a pautas do Congresso, não a pautas do Bolsonaro, porque a gente sabe que ele utiliza a velha tática que o Temer já é especialista, né, em lançar um boato para ver como o eleitorado dele e como a sociedade em geral reage, para depois, se for uma reação muito negativa, o que ele queria fazer, ele falou 10 vezes pior, aí ele vai lá e reduz como se fosse bom, então dá um alívio, as pessoas reagem bem, ou mesmo diz que era mentira. Então não ficar reagindo à pauta deles para depois a gente ficar desmoralizado como se fôssemos desinformados ou propagadores de fake news. Acho que o interessante é a gente, se for o caso de reagir a uma pauta do Congresso, se existir uma mobilização popular, eu não sou ninguém para pautar a militância dos outros. Se as pessoas acreditarem que o ideal é ir pra rua, ok. Eu acho que nesse momento, a minha estratégia ou o meu pensamento do que é mais frutífero faz parte de, assim, criar conteúdo voltado para questões básicas, muitas vezes atemporais. Isso parece talvez até um pouco desanimador ou algo que desmobiliza, porque a pessoa fala, o Brasil tá pegando fogo, você vai falar o que é LGBTfobia? Parece, só que é exatamente porque faltou isso no passado, ou porque canais como o meu que falam disso há tempos são muito pequenininhos perto de uma emissora aí de, né, jornalismo de concessão. Exatamente porque faltou essa politização básica que muita gente chega ao cúmulo de destilar ódio contra nordestinos em época de eleição. Isso aconteceu em 2014, isso se repetiu. Quer dizer, é lastimável, parece que as pessoas não evoluem nesse sentido. Então eu acho que é criar o básico mesmo. E o outro pilar que eu mencionei é atuar na base. E atuar na base, parafraseando meu colega negro Belchior, Douglas Belchior, né, que é maravilhoso, ele fala assim, acho que no Instagram ele tá como Negro Belchior, e ele publica coisas que me ensinam muito. Ele inclusive já concedeu entrevista aqui no canal Púrpura e foi um grande prazer. Ele é historiador e fala sobre questões identitárias assim de uma maneira que acho que ele é pra mim, ele é um dos que eu mais me identifico. E ele fala o seguinte, enquanto as pessoas tiverem de ir para a base para entender o barulho aqui, enquanto os altos escalões da política ou quem tem um lugar ali dentro do parlamento, tudo bem? Tiver que ir, ainda acha que tem de ir para a base, para ouvir a base, conseguir encarar a base como eleitorado, como mesmo uma pessoa, um voto, né, como fornecedor de voto, vai estar tudo errado. É a base que tem de estar no poder popular, é o povo no poder. Representatividade é isso, não é você pegar uma pessoa que se pareça mais com as demandas daquele campo periférico e dizer, pronto, ela representa. São essas pessoas ali. Pô, Érica Malunguinho eleita, não sei se pode falar nome, pode, né? Já passou o período Você é totalmente livre para falar o que quiser. Ai, obrigada, é porque no período eleitoral tem muitas leis, né? Pode dizer que tá fazendo campanha ou então que tá agredindo outro candidato, mas, pô, primeira mulher trans negra eleita. Isso é sensacional, as pessoas estão ocupando, não é alguém, representatividade não é alguém simplesmente que entende a importância de falar sobre a inclusão de pessoas trans em todos os sentidos na sociedade. É uma pessoa trans estar ali, vivendo diariamente tudo que ela acredita e entende como opressão e transformando isso em uma realidade legislativa. Isso é sensacional. Então, ir para a base não basta, você tem de estar ali para conhecer, para entender antes de falar. E uma vez estando ali,
dar apoio, viabilidade para que pessoas que estejam ali, queiram participar da política, façam isso. Como fazer isso? Trabalhos, não estou falando de caridade não, porque quando a realidade está distorcida no próprio sistema, dizem que fazer caridade é mais ou menos como perfumar o cocô, né? Então não aqui deslegitimando a filantropia, que é muito necessária e salva muitas vidas, né? Muitas vítimas da desigualdade, mas entendendo que é importante as pessoas irem para a base para aprender o que está acontecendo lá, para ouvir as pessoas, por que elas estão insatisfeitas, e não simplesmente chamá-las de burras, porque muitas delas elegeram um governo ultraconservador e que luta exatamente contra os interesses da classe trabalhadora. E por isso passa, para entender essas pessoas, fazer trabalhos de viabilidade, é o seguinte: uma pessoa que teve oportunidade na vida, um advogado, ele pode oferecer assessoria jurídica gratuita para diversas pessoas que gostariam de se candidatar e não tem como chegar a essa possibilidade e teriam esse acesso. Um designer gráfico que fala, vou fazer gratuitamente aí o seu material de campanha numa próxima eleição. Alguém que queira ser jornalista, você pode ensinar os macetes, as técnicas, a importância de estar presente, e desde então essa pessoa passa a atuar como um verdadeiro componente de fortificação dessa rede, né? E por fim, com base nisso, construir também conteúdos que passem por diversos tipos de assunto, né? Poder do pensamento colonialista, que ainda ecoa na nossa sociedade e castra muitas pessoas, desconstrução do pensamento hegemônico, consciência de classe, que muita gente não tem, né? A pessoa é pobre, proletária e reproduz no seu voto e no seu discurso o lugar de fala do rico opressor. Então falar a respeito disso, falar sobre individualismo, né, entender por que a sociedade caminha tanto para essa necessidade de achar que ser individualista é a solução para os problemas, né, como se o assistencialismo ou a preocupação com a inclusão é que fosse a base dos males do governo. Vamos enxugar isso e teremos as contas públicas fechadas. E não é por aí. Eu falei disso, o medo que eu estava dessa onda conservadora, exatamente há 2 anos atrás. Eu lancei um vídeo no dia 31 de dezembro de 2016, que era a onda conservadora, né? Se não me engano, a thumbnail era "Por que a extrema-direita faz sucesso?" E o vídeo se chama A Onda Conservadora. E eu tento entender ali, eu mesma precisaria reassistir esse vídeo, porque a gente sempre tenta entender por que essas pessoas pobres, como eu, como você, pobre, eu defino todo mundo que precisa trabalhar para se sustentar. Pobre ou proletário, né? Então o cara, eu sempre falo isso, o diretor de arte que ganha 25 mil reais numa agência de publicidade, 20, 15, ele não é rico, ele precisa trabalhar, se ele não trabalhar, ele não se sustenta. Ele pode ter um alto padrão de vida e acessos, mas rico é aquelas pessoas que eu abri no papelzinho, que eu falo quem vai se favorecer do governo Bolsonaro, quem vai se dar bem. Papelzinho eu abro, é um vídeo recente, eu falo grandes latifundiários, donos dos meios de produção, especuladores financeiros, lobistas da high society, pessoas que dominam esses meios e que podem ficar pro resto da vida sem trabalhar, inclusive gerações da família. E que não contribuem, né, porque não é aquela pessoa que, inclusive pessoas que se consideram de uma classe média alta, que se consideram ricas, mas não são detentoras dos meios de produção de fato, né? Exatamente. Então, de acordo com o soprar dos ventos, desculpa te interromper. Imagina, está certíssimo. Né, essas pessoas, elas, de acordo com o soprar do vento da economia, elas também correm risco de despencar da mesma maneira, né? Exato, elas não se entendem como vulneráveis a essas políticas e têm uma consciência tão individualista que, se essas políticas, obviamente, sempre atingem quem está com mais necessidade, né? Então uma pessoa que é miserável vai ficar muito mais vitimada do que uma pessoa que tem ali sua reserva ou eventualmente um bom emprego, um salário alto e ao que recorrer. Já está formada, já fez, já cursou, já foi à escola, enfim, já teve seus acessos e não precisa da construção dessa oportunidade novamente. Então, no fundo, essas pessoas não se enxergam como vulneráveis. Quem está
não no topo, mas mais acima na pirâmide. Só que ela não entende, não enxerga a sociedade com um pensamento de equidade ou um pensamento cíclico. De que se as pessoas, se você observar da maneira mais insensível e mais individualista possível, ainda assim pela lógica, você entende a importância de incluir as pessoas. Porque você que tem seu carro, seu celular, suas coisas caras, enfim, e sai para jantar em restaurantes caros, ou seja, você que tem acessos, vai viver numa sociedade invariavelmente mais perigosa, mais tomada pela criminalidade se ela for muito desigual. E o que quebra esse pensamento, ou melhor, o que faz esse pensamento ser invisibilizado, deixado de lado ou mesmo desacreditado, é exatamente outra questão do senso comum, que diz que a criminalidade é uma pura questão de caráter. É lógico que muitos dos crimes cometidos têm a ver com isso, a gente não vai negar, mas vem aí essa concepção moralista de que a pessoa que rouba o pacote de manteiga no mercado não tem caráter, simplesmente. Só que quem fala isso nunca passou fome para saber o que é a necessidade de fazer você tomar uma atitude como essa. Sair correndo, pegar ali, alguém abriu a carteira para pagar, você pega a carteira e de repente você não sabe o que aquela pessoa vai fazer, se a intenção dela era comprar um relógio, comprar droga ou de repente comprar um remédio pro filho que tá morrendo, você nunca vai saber. Então eu observo sempre dessa maneira, a esquerda ela não tá ali para defender o bandido, para dizer que o estupro é ok, para defender pedófilo, tudo isso faz parte das mentiras propagadas pela mídia que se vale do senso comum para convencer a sociedade de que ser conservador é uma boa opção. Não, a gente está ali para entender o seguinte, a desigualdade é fruto da exploração da miséria por parte de quem quer fazer lucro com base na pobreza. A pobreza é muito lucrativa. Se não existissem mais miseráveis, o que seria dos grandes capitalistas, né, que fazem fortuna explorando mão de obra em condições, como a gente conversou, análogas à escravidão, que nada mais é do que trabalho escravo da contemporaneidade. Então, entendendo isso, essas pessoas, mesmo o mais individualista dos seres, o mais ultraliberal, vai entender que, como eu falo em alguns vídeos, a gente não tem que querer uma sociedade que nos deixe lucrar à vontade para colocar uma cerca elétrica no muro da casa. A gente tem que querer uma sociedade em que dá para andar a pé na rua sem ser assaltado. E isso independe de você ser um proletário rico ou um proletário pobre. E fazendo um adendo aqui, colocando o dedo na ferida do rentismo, né? E quem não precisa trabalhar para sobreviver e é elite e está no topo da pirâmide, é rentista, eu considero uma espécie de parasitismo social. Não todos, mas uma boa parte construiu sua fortuna com base em privilégios, leia-se privilégios, por exemplo, herdar terras do seu tataravô, que matou muitos índios, donos dessas terras para ter aquilo, e que hoje faz essas pessoas terem um senso de propriedade tão aguçado a ponto de desautorizar a política que faz o cara pobre que quer mudar essa realidade social. Então quem é rentista, quem vive exclusivamente de renda e é contra taxar grandes fortunas, e é contra imposto, e paga todos os próprios acessos com o próprio dinheiro, sem precisar do Estado, tem de pensar 10 vezes antes de falar que aquilo é legitimamente dele, né? Nem todo rico, mas acho que é esmagadora maioria. Bom, olha, falando em riqueza, eu considero assim, tipo, que essa riqueza material é uma, mas a riqueza que eu mais valorizo é a riqueza do aprendizado, né? Como a gente comentou um pouco antes de começar o vídeo, a primeira pessoa que eu me considero muito sortudo por ter meu blog, porque a primeira pessoa a aprender sou eu mesmo, né? E assim, eu gostaria de justamente poder compartilhar com as pessoas sobre essa questão da sensibilização, da gente poder se colocar assim no lugar do outro, né? Da gente poder pensar nos nossos papéis enquanto cidadãos e o que a gente pode fazer para melhorar a sociedade em que a gente vive, né? Então, eu gostaria de agradecer a sua mensagem, assim, eu tenho certeza que depois eu vou ainda rever essa entrevista novamente e vou ver, já vou pensar até em perguntas, puxa, eu devia ter perguntado mais isso, mais aquilo, e é assim mesmo. Então já fica aqui até um convite para uma próxima entrevista, claro, com sabe? certeza. Eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação, a sua paciência. Obrigada, eu que agradeço você ter vindo aqui e agradeço inclusive a forma afetiva como você trata o meu trabalho. Nossa, escutando o que o Pedro tem a falar a respeito de assistir aquele vídeo, eu senti, pra mim, assim, é um empoderamento, eu fico tão feliz, eu só tenho a agradecer porque eu acho que eu aprendi muito com você vindo aqui, é uma construção horizontal e você foi muito fofo o tempo inteiro, então eu fico muito feliz mesmo, assim, de você valorizar tanto, de você dar crédito, querer me escutar, nossa, pra mim
é um prazer estar aqui. Mesmo, muito obrigado. Gostaria de agradecer a todas e todos também, né? Eu já estou com hoje mais de 800 curtidas no Face. O canal está crescendo aos pouquinhos, está um trabalho de formiguinha. E assim, são todas as pessoas que me mandam mensagens também, que me dão força, que me dão energia. E eu me nutro disso para poder continuar. E é isso. Não, cresça muito, cresça muito. Vamos deixar aqui os votos para 2019, que as pessoas descubram o seu conteúdo, que as que se identificam participem, tragam novos conhecimentos pra gente. Todo mundo que puder compartilhar, eu sempre falo pra pessoa repetir o nome do canal. É o blog Cidadão Cidade. Blog Cidadão Cidade. A pessoa que colocar lá no YouTube, que entrar, só colocar assim, blog Cidadão Cidade Entrevistas, que já aparece lá. Não que tem legal. como errar, assim. E que você faça entrevistas com muitas pessoas que possam trocar esse conhecimento com você, porque eu acho que é uma das partes mais legais de ser fazedor de conteúdo, ter contato com as pessoas, isso é essencial. Vinícius de Moraes dizia: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Então ninguém solta a mão de ninguém. Eu desejo que esse ano seja um ano de encontros, e que as pessoas a gente possa se unir, possa unir forças e fazer um ano cheio de esperanças, apesar das adversidades. É isso mesmo. E se as pessoas querem falar sobre ódio, a gente vai falar sobre conhecimento, sobre política, sobre diversos outros assuntos que, de alguma maneira, nos una, sem precisar fazer com que a gente se sinta inimigo de quem discorda da gente, né? Então falem de ódio, a gente fala de amor. É isso mesmo, adorei. Valeu. Obrigada, deixa eu te dar um abraço. Que massa. Cidadão Cidade é mais que vermelho, é púrpura também. Nossa, gente, agora eu tô mexendo. Adorei, obrigada. Adorei. Ai, que máximo. E aí eu até ia te falar, se você quisesse fazer mais alguma outra pergunta, eu acho que é isso, mas se você tivesse tem alguma vontade... coisa que você acha que faltou, que você gostaria de... Não, eu acho que o bacana é que você fez perguntas que deram pra costurar, falar de uma dentro da outra. Então, fique à vontade, assim. Beleza, só tô